Romanos capítulo 12, versículo 18. Romanos capítulo 12, verso 18. A palavra de Deus diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Amém. Pai, ouvimos a Tua palavra e nós queremos obedecer a Tua palavra. Queremos que ela seja vida em nossas vidas. Queremos praticar aquilo que ouvimos e também entender. Por isso eu te peço esta manhã, dá-nos entendimento da Tua palavra, dos Teus propósitos, dos Teus princípios, para que a nossa vida se adeque à Tua palavra, Pai. Fala ao nosso coração, tira todo erro, todo engano, todo pensamento distante da Tua palavra, Pai, para que nós possamos vivê-la integralmente em nossas vidas. Usa, Senhor, a minha vida como um instrumento em Tuas mãos, dá-me a unção e o poder do Espírito Santo para que eu possa ministrar de acordo com a Tua vontade, e barreiras sejam quebradas, para que todos nós aqui possamos ouvir a Tua voz esta manhã. É o que eu oro junto com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este versículo, mais uma vez no livro, na carta aos Romanos, a gente tem feito algumas mensagens aí sobre a carta aos Romanos. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos traz instrução da parte de Deus sobre como deve ser o nosso comportamento como cristãos, como homens e mulheres de Deus. E aqui, no meio do capítulo 12, já no seu final, na verdade, ele traz uma orientação muito importante, que na verdade eu creio é uma exortação. Ele não está nos dando uma sugestão, ele está nos trazendo um requerimento. E o que Paulo diz aqui é: se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Ele diz que nós temos que nos empenhar para viver em paz com todas as pessoas, independente se elas são cristãs, se não são, se são amigas, se são da nossa família, se temos algum relacionamento com elas. Ele diz com todos os homens, naquilo que depender de você. Tenha paz com todos os homens. É uma exortação a vivermos na paz. E para nós isso é muito importante, porque Jesus nos deixou a paz, concorda? Ele nos deixou a paz. Seria muito contraditório a gente viver sem paz diante das pessoas, a gente viver brigando com alguém, com litígio, de mal. É muito contraditório. Uma pessoa que tem paz, ela não vive sem paz, nem tirando a paz dos outros. Então, Paulo nos dá esta recomendação para que a gente tenha paz. E ele nos incentiva a nos esforçar por isso. Porque ele fala, se possível, quando depender de vós. Se depende de mim, eu preciso fazer tudo que está ao meu alcance, eu tenho que me empenhar para que aquilo que depende de mim seja feito. Se não depende de mim, é outra coisa. Mas se depende de uma atitude, se depende de uma resposta, se depende de uma postura minha, eu preciso me empenhar. Então, Paulo coloca as coisas nestes termos. Eu preciso me empenhar para ter paz com todos. E será que isso é uma coisa fácil, irmãos? Não, eu acredito que não seja uma coisa fácil, porque é muito fácil ter paz com pessoas amigas, com pessoas simpáticas. Falei ainda há pouco em outra pregação a diferença de simpatia e empatia. E com gente simpática é fácil ter paz. A pessoa é alegre, agradável, é gentil, não é? Ela está sempre de bem com você, está sempre solícita. É muito fácil nesse momento você ter paz com essa pessoa. Mas quando Paulo fala sobre isso, ele não está falando daquilo que é óbvio, daquilo que é fácil. É claro que ele está apontando para aquilo que é difícil, para aquilo que é complicado. É você ter paz com uma pessoa antipática. Entende?
é você ter paz com alguém que te persegue, com alguém que é contra você, com alguém que quer te derrubar. É esse o desafio, senão não seria desafio, não dependeria nada de nós, não é? Então é óbvio que Paulo está falando aqui de ter paz com pessoas que a gente chama de difíceis, pessoas difíceis. É possível ter paz com pessoas difíceis? No que depender de nós, tenha paz com todos. Você conhece uma pessoa difícil? Pensa nela agora. Pensou em você mesmo? Não? Às vezes nós somos a pessoa difícil e não percebemos, né? A gente tem a tendência de achar que o difícil são sempre os outros. Nós somos sempre a vítima da história, né? Mas não, às vezes a pessoa difícil somos nós. Então essa palavra, ela quer alcançar a todos nós. Identifica alguém difícil, pensa nessa pessoa e entenda que você tem que ter paz com ela. E se você se identificar como uma pessoa difícil, você também precisa se empenhar para ter paz com todas as pessoas. Então, o que eu queria, usando a palavra de Deus esta manhã, trazer para nós é como lidar com este requerimento de Deus, de ter paz com todos, especialmente com as pessoas difíceis. Como é que nós lidamos como pessoas difíceis? E quando você fala pessoa difícil, você tem uma série de adjetivos que você pode usar para qualificar uma pessoa difícil. Por exemplo, uma pessoa ciumenta, uma pessoa difícil. É ou não é? Para você lidar. É uma pessoa difícil, uma pessoa invejosa. Como é que é uma pessoa invejosa? É uma pessoa difícil para você ter paz com ela, né? Mas você tem que ter. Uma pessoa soberba. O zangado, não é aquele anãozinho da Branca de Neve, não. O zangado, pessoa zangada. Aliás, saiu na mídia essa semana que morreu o homem mais zangado do Brasil. Vocês viram a notícia? Um homem que ficou conhecido aí por ser zangado, morreu. Não dura para sempre, né? Então não adianta que não dura para sempre. Mas uma pessoa zangada, uma pessoa egoísta, é uma pessoa difícil? É uma pessoa difícil. Talvez você lide com pessoas assim. Uma pessoa insegura, tem medo de tudo, desconfia de todo mundo. É difícil ter paz com uma pessoa assim? Sim, é difícil ter paz. Uma pessoa exigente, muito exigente, você nunca sabe quando vai agradar aquela pessoa. É complicado ter paz com essa pessoa. Pessoa ranzinza, tem alguém aqui? Não olha para o lado agora. Tem alguém ranzinza, né? Velho chato, ou então novo velho chato, né? A gente às vezes encontra e é difícil ter paz. Gente desonesta, é difícil lidar com gente desonesta, que você não consegue confiar, que você sabe que se você der mole pode te enganar, então é complicado ter paz com gente assim. Gente que está sempre na defensiva, está sempre se defendendo, é difícil ter paz com pessoas desse tipo. E gente que vê o pior em tudo, pessimistas. É difícil ter paz com gente assim. Você conversa com ela, ela só fala de coisa ruim e só acha que o pior vai acontecer, não é? Então, é complicado, mas a Bíblia diz, tenha paz com todas as pessoas. Gente que é contrária a tudo. Tudo é do contra, né? Qualquer coisa que combina, ela não quer. Qualquer coisa que acerta, ela nunca gosta. Como é que é lidar com uma pessoa assim? É difícil? Sim, é complicado lidar com pessoas assim. Gente sedenta de poder, que quer ficar na frente, em evidência, que quer passar todo mundo para trás. É difícil? Sim, é difícil. E gente indiferente, tanto faz como tanto fez. Como é que você lida com uma pessoa assim? Exemplos que eu trouxe para você de pessoas difíceis, com as quais a Bíblia está dizendo, nos exortando, se possível, no que depender de você, tenha paz com todos os homens, que inclui pessoas assim como eu acabei de enumerar para você. Como eu vou lidar com essas pessoas, biblicamente, com a orientação de Deus, com a orientação da palavra de Deus? Primeiro ponto a considerar. Entenda uma coisa, nós não conseguiremos de jeito nenhum agradar a todas as pessoas. Nunca. Se você viver tentando agradar a todas as pessoas, você não vai conseguir cumprir o objetivo dessa mensagem. Por quê? É impossível agradar a todos, mas nós conseguimos, se quisermos, agradar a Deus. Leia comigo Provérbios, capítulo 16, versículo 7. O livro de Provérbios é um livro de ensino, de sabedoria, e que tem muita sabedoria de Deus para nós.
Provérbios, capítulo 16, versículo número 7, diz assim: sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com eles os seus inimigos. Olha o que Deus está dizendo para nós. Você não vai conseguir reconciliar as pessoas que não gostam de você contigo. Você não vai conseguir, por mais político, bem educado, carinhoso, conseguir agradar a todas as pessoas. Por mais que você seja gentil, alguém sempre vai colocar um defeito em você. Alguém sempre não vai com a sua cara. Entenda isso? Então é impossível agradar todas as pessoas. É impossível conseguir reconciliar todos os inimigos contigo, porque ainda assim eles terão algo contra você. Mas o que a Bíblia está dizendo nesse versículo é que se eu, ao invés de tentar isso, me apegar ao Senhor, sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, ou seja, se o meu caminho, o meu procedimento, a minha postura forem agradáveis ao Senhor, aí o Senhor faz o que eu não consigo fazer. Este, ou seja, o Senhor, reconcilia com eles o seu inimigo, os seus inimigos. Então eu preciso me preocupar, em primeiro lugar, em agradar a Deus. É um grande passo para que eu consiga ter paz com todas as pessoas. Por quê? Porque Deus, então, vai fazer o milagre na vida dos outros. Vai fazer com que os meus inimigos se reconciliem comigo. E eu não consigo fazer, e aí começo a me decepcionar quando tento e não consigo. Começo a ficar frustrado quando tento e não consigo, e acabo brigando, entenda? Então é impossível agradar a todas as pessoas, mas se eu agradar ao Senhor, Ele reconciliará os meus inimigos comigo. É o que está prometido aqui na palavra de Deus, você acabou de ler comigo. Então, eu preciso olhar para essas pessoas que estão como contrárias a mim, como pessoas que, na verdade, são pessoas quebradas, esmagadas, que não funcionam direito, pessoas defeituosas, não é? E quando eu penso nisso, eu penso que eu também sou. Concorda? Eu posso funcionar muito bem em algumas áreas, mas há algumas áreas que eu não funciono direito. Então, há algumas áreas em que eu sou defeituoso. E é assim que eu tenho que entender a vida humana. E na expectativa de agradar, eu não conseguirei. Mas se eu agradar a Deus, Deus vai reconciliar os meus inimigos comigo, segundo está escrito na palavra. Então, se eu começar a olhar para as pessoas, não como apenas inimigos, mas como pessoas que são defeituosas, mas que serão reconciliadas por Deus, não olhar para as pessoas como pessoas más, porque são assim, não é? Eu começo a dar a oportunidade de Deus agir. Porque quando eu assumo para mim o julgamento, assumo para mim o julgamento das pessoas de que elas são erradas, de que elas são más, de que elas são isso, são aquilo, na verdade eu não estou agradando a Deus quando faço isso. E se eu não estou agradando a Deus, Ele não reconciliará os meus inimigos comigo. Eles serão sempre meus inimigos. Eles serão sempre pessoas mais difíceis, pessoas complicadas, pessoas que sempre terão atrito comigo. Mas se eu buscar agradar a Deus, como está dizendo o versículo que lemos, Ele, Deus, reconciliará estes inimigos comigo. Porque Ele é o Deus que transformou a minha vida. Ele é o Deus que curou os meus defeitos e tem trabalhado neles até hoje. Então Ele também pode trabalhar nos defeitos das pessoas que nós enxergamos, das pessoas que nós qualificamos como difíceis. Então, o primeiro conselho que a palavra de Deus nos dá é simplesmente busque agradar a Deus e confie que Ele fará aquilo que Ele promete fazer, como está escrito nessa palavra. Segundo ponto importante a considerar, abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Esses versículos vão dizer para mim o seguinte: eu não vou conseguir mudar todas as pessoas. Entenda isso. Se você não entender isso, você mais uma vez fica frustrado. Você acha que com a sua sabedoria, com o seu dom, de que com a unção de Deus sobre a sua vida, você vai conseguir mudar as pessoas.
Existem algumas pessoas que você não vai conseguir mudar, mas a Bíblia diz, no que depender de você, tenha paz com todas elas. Mas entenda a sua capacidade, a sua limitação. E esse versículo que nós vamos ler, 2 Timóteo 4, 14 e 15, diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Quem está dizendo isso? O apóstolo Paulo. Há alguém mais qualificado, humanamente falando, do que o apóstolo Paulo? Uma pessoa acima de qualquer suspeito, um homem que mais escreveu na Bíblia no Novo Testamento, o que escreveu o versículo que estamos lendo aqui no início, no que depender de vós, tem paz com todos, mas ele chegou a um ponto de dizer, olha, o Alexandre Latoeiro, não adianta. Eu já falei muitas vezes com ele, mas ele resiste às palavras. Então ele aconselha Timóteo até a evitá-lo, porque é uma pessoa que não se deixa mudar. Então entenda a nossa limitação. Nós não vamos conseguir mudar todas as coisas. Se Paulo não conseguiu, eu também não vou conseguir, irmãos. Nós não somos melhores nem piores do que Paulo. Se ele não conseguiu mudar Alexandre Latoeiro, por mais que fosse um homem ungido, que pregava a palavra e fazia as coisas que agradavam a Deus, só eu e você que vamos conseguir mudar uma pessoa? Não vamos conseguir. Algumas pessoas não serão mudadas. Mesmo que você pregue a palavra para elas, mesmo que você fale tudo que tem que falar, elas resistem, como diz Paulo sobre Alexandre, resistem fortemente às nossas palavras. Por que é importante lembrar disso no momento que a Bíblia me chama a ter paz com todos os homens? Porque às vezes a paz vai até embora porque você fica insistindo em mudar uma pessoa que não vai mudar. Então, às vezes, a paz se consegue pelo afastamento. Entenda a dimensão do que Deus está dizendo. Tenha paz com todos, mas a paz não quer dizer que você vai dar o braço e sair com essa pessoa de beijinho e abraço. Às vezes a paz vai se dar por afastamento, irmãos. Não conseguiremos mudar todas as pessoas, é uma lição que o texto está me dando. E outra coisa importante, ainda em 2 Timóteo, no mesmo capítulo, leia agora as palavras de Paulo a partir do verso 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. E todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que Paulo está nos ensinando? Que o Senhor, Ele está sempre do nosso lado, irmãos. Tenha paz com todos. Se você está buscando agradar a Deus, como foi dito aqui em Provérbios, Ele reconcilia, Ele faz a obra, mas principalmente Ele te guarda, Ele te protege. Paulo teve muitos problemas com Alexandre o Latoeiro. No mesmo texto nós vemos logo depois. Paulo foi abandonado por todos os seus amigos. Ele diz, ninguém ficou do meu lado. Eu enfrentei sozinho essa situação, mas Deus nunca deixou de estar comigo. Deus nunca me abandonou, é o que ele está dizendo. O Senhor me assistiu. O Senhor me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse cumprida. Veja, ele diz, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. Esta certeza faz com que a gente não brigue com as pessoas, irmãos. Faz com que a gente não perca tempo de picuinhas, entende? O Senhor me livra, o Senhor vai me levar a salvo para o seu reino celestial. Então não é uma pessoa difícil que vai te derrubar. O problema é que ela te derruba porque você fica ali, né? Querendo bater de frente, querendo. Não é essa a solução. A solução é buscar no Senhor. A solução é saber que Ele, mesmo que todo mundo te abandone, Ele permanece com você. E Ele te livra de toda obra maligna. Então, se uma pessoa difícil quer fazer um mal contra você, a Bíblia diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue,
mas sim contra principados e potestades. E é o Senhor que nos defende dessas coisas, irmãos. É o Senhor que nos defende de toda obra maligna e nos leva a salvo para o seu reino celestial, como Paulo disse. Então não fique nessa de entrar em litígio, de tentar transformar, de tentar vencer pela força, de tentar mudar as pessoas pela força, porque não vai acontecer dessa forma. Mas entenda que se você agrada ao Senhor, Ele guarda você, Ele livra você, embora todos possam te abandonar. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Não vale a pena brigar, não vale a pena ficar batendo de frente. É o que a Bíblia está ensinando para nós. E veja mais o que ensina a palavra de Deus. Provérbios, volta lá em Provérbios, capítulo número 15, versículo número 1. Provérbios, capítulo 15, verso 1. Um versículo que todo mundo conhece. Mas o problema é colocar em prática. Provérbios 15, 1 diz: a resposta branda faz o quê? Desvia o furor, a raiva, mas a palavra dura suscita a ira. Enquanto a resposta branda, ela impede, ela desvia a raiva, a ira, a palavra dura, pelo contrário, ela provoca a raiva e provoca a ira. O que Deus está nos ensinando com este princípio? Que eu preciso, para ter paz com todos, aprender a responder a cada um. Resposta branda ou, como diz o texto aqui, palavra dura. Qual é a tua posição diante de uma pessoa difícil? O problema é que nós nos armamos de justificativas. Ah, mas eu tinha que falar assim com aquela pessoa, ver como é que ela é muito difícil. Aquela pessoa é terrível, ela é tudo aquilo que eu falei aqui no início da pregação, né? Então não dá para falar com ela diferente. Entenda que se depender de você, você tem que ter paz com todos. E o que depende de você não é o que a outra pessoa diz. Você consegue controlar o que uma pessoa diz? Tem até um ditado no mundo que diz: quem tem boca, fala o que quer. Você não consegue controlar o que uma pessoa diz. Então não depende de você controlar a boca de ninguém, depende. Mas a sua depende de você. Aí não adianta dizer: Senhor, bota um anjo, né? Não, é você que tem que controlar a boca. Em todos os sentidos, até na hora do almoço. É ou não é? Quem tem que controlar a boca, a minha boca, é quem? Eu. A sua boca, quem tem que controlar? Você. No que depender de vocês, depende de quem controlar a boca? A mim. Tenha paz com todos. Então, de repente, você está coberto de razão, a pessoa é difícil, a pessoa é complicada, ela é terrível, ela é tinhosa, e ela está te provocando, está te zoando, está isso, está aquilo. Mas isso é o que ela é, mas não o que você é. Entende? Isso não depende de você, não depende de você mudar o que ela é, mas depende de você a tua reação. O que você vai dizer para ela? Ela é tudo isso que você falou. Mas se você der ela uma resposta dura, você vai acender ainda mais a ira dela contra você. Mas se você der ela uma resposta branda, ou então simplesmente se afastar, como eu disse, tem de paz às vezes é se afastar, a paz vai se estabelecer. Então aquilo que dependia de você foi cumprido. Aquilo que dependia de você foi feito. E a paz reinou. A paz se estabeleceu. Veja, é simples. A Bíblia diz em Mateus 5,44. Vamos lá, Mateus, Sermão do Monte. Mateus 5,44. Jesus trouxe aqui recomendações importantes, irmãos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Ele não mandou fazer isso com pessoas boas. Ele mandou fazer isso com pessoas difíceis, inimigos, perseguidores. Mandou amar e mandou orar. Não mandou você xingar, mandou? Mandou você responder mal? Mandou você provocar, cutucar com a vara curta? Não, não mandou nada disso. Mandou você orar por essa pessoa. Mandou você amar essa pessoa.
Mas como eu sempre digo, é fácil amar o bom. É fácil amar o simpático. É ou não é? É fácil amar aquele que eu tenho uma identificação com ele. Mas o que está me perseguindo, o que está querendo me derrubar, aí é complicado. Mas o que a palavra de Deus ensina? Que Deus está contigo. Acabamos de ler aqui, não acabamos? Que Deus te livra do mal, que Deus te protege. Então peça a Ele que Ele te ajude a conviver com as pessoas difíceis, de maneira que não seja você o causador do problema, que não seja você o atiçador do fogo. Controla a tua boca. Se tiver que abrir a boca, abra para orar, abra para bem dizer. Amém? Isso depende de mim. Não depende de mim mudar os outros, não depende de mim mudar as pessoas, o que elas dizem, eu não consigo mudar. Você pode ser uma pessoa ótima, mesmo assim vai ter alguém que vai falar mal de você. Vai ter alguém que vai te pichar, às vezes até por inveja. Isso não depende de mim, mas o que eu falo, o que eu passo adiante, a maneira como eu reajo, isso depende de mim. E o que Deus está nos dizendo? Que você faça um firme propósito, para que nada que a pessoa faça ou diga, faça com que você deixe de amá-la. Amar os teus inimigos, orar pelos que te perseguem. Isso quer dizer, não há nada que alguém faça contra mim, ou diga contra mim, que eu vá deixar de amá-la e de orar por ela. É disso que a palavra de Deus está nos falando nesse versículo. Então veja, você não precisa gostar do que é uma pessoa para amá-la. É diferente. A Bíblia está falando de amar, não está falando de gostar do que ela é. Ame o seu inimigo não quer dizer que você tem que gostar do que ele é, gostar do que ele faz, gostar do jeito dele, não é nada disso. Mas você precisa amá-lo. Deus também não gosta dos nossos pecados, mas Ele nos amou de tal maneira. Entende? É uma atitude. É isso que a Bíblia sugere para cada um de nós como meio de vida, como modo de vida. Outra coisa importante para aprender a lidar com pessoas difíceis, volta lá em Mateus 5. Vamos insistir aqui em Mateus 5, Sermão do Monte, versículo 38. Até o verso 41, Mateus capítulo 5, versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém quiser te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. O que Deus está propondo? Recuse a retaliação. O que é a retaliação? É fazer o mesmo mal que estão fazendo contra mim de volta. Isto é retaliação. Você não consegue impedir que alguém faça mal a você, mas você consegue não fazer mal a alguém. Concorda comigo? Não use como justificativa o mal que você faz, o fato de alguém ter feito mal. Seria equivalente a dizer assim: estão todos pecando, eu vou pecar também. Seria aceitável diante de Deus essa situação, essa postura? Não. Então, por que é aceitável que eu retribua o mal que alguém está me fazendo com o mesmo mal ou pior? Porque o problema que Jesus está combatendo é que não ficava só no olho por olho, nem no dente por dente. Era um olho por 2 olhos, era um dente por uma dentadura. Não era assim que funcionava? A vingança é sempre maior, não é? Como dizia o senhor Madruga, mata a alma e envenena, nunca é plena. Ó, tá bem. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas é verdade. Por que fazer do mesmo jeito? E usar como desculpa o que o outro fez. É justificar um erro com outro erro.
é usar como padrão para a minha vida um erro, para justificar a minha atitude. Jesus foi claro quando falou sobre isso. Você nunca vai ter paz com todos, no que depender de você, se você sempre se vingar do que fizerem contigo. Você já viu algumas cidades lá do Nordeste, tem umas histórias assim de família que luta contra a outra, mata todo mundo, some do mapa, já viu isso? Por quê? Que é uma vingança em cima de uma vingança. Ah, por que você matou o fulano? Porque ele matou o ciclano. Aí ele foi lá, matou meu pai, fui lá, matei a mãe, matei o cachorro, matei todo mundo. Não é assim que funciona? E aí um mata o outro, mas acabou, sumiu todo mundo, morreu todo mundo morreu. Nunca uma vingança promove paz. A única coisa que promove paz é a negativa em vingar-se. Isso promove paz. Alguém te feriu numa face, Jesus disse, dá outra. Alguém te obrigou a andar uma milha, vai 2. Alguém tirou a túnica, entrega a capa. Não rouba a túnica também de volta. Não obriga a andar uma milha também, ou 2 ou mais. Não dê outro murro na cara. É o que Jesus está dizendo. No que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Isso, abrir mão da vingança, abrir mão da retaliação, não depende de Deus, depende de nós. Não adianta dizer, Senhor, me ajuda a não dar outra bolacha. Isso depende de você. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. De que forma? 1 de Pedro 3,9, abra. Primeira epístola de Pedro. É interessante que Pedro era conhecido como um homem afoito, não é? Impulsivo. 1 de Pedro 3,9. Está escrito assim: não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Você foi chamado, irmão, para viver assim. Você não foi chamado para ser a mesma porcaria que você era antes de se converter. E é interessante, Pedro está dizendo isso, porque nós todos dizemos assim, Pedro era afoito, a Bíblia mostra vários exemplos, né? Pedro, ele era o que os outros chamam aí de sanguíneo, já viu essas palhaçadas aí de comportamento? Não, Pedro era sanguíneo, Pedro era isso, Pedro era aquilo. Pedro é convertido agora, entende? Não tem mais temperamento que enquadre um convertido. Não tem mais característica que enquadre um convertido a não ser o sangue de Jesus. Então eu não sou genioso, eu não sou sanguíneo, não sou colérico, não sou fleumático, sou nada, eu sou de Jesus. Entendeu isso? Então é interessante Pedro, porque as pessoas olham para Pedro antes dele se converter, e veja, tudo que a Bíblia fala de Pedro nos evangelhos é antes da conversão. Pedro só se converte depois da ressurreição de Jesus. O próprio Senhor Jesus diz para ele na noite que ele foi traído: Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Até aquela noite ele não era convertido. Então, tudo que ele fez antes era não convertido. Andou sobre o mar, foi lá, cortou a orelha do soldado, tudo não convertido. O não convertido pode fazer até algumas coisas boas em relação à fé, mas não é convertido. Agora, depois de convertido, Pedro é outro. Entende? Aí ele está dizendo para a gente assim, olha, não pague o mal por mal, injúria por injúria. Antes, ao contrário, fale bem. Não é porque alguém falou mal de você que você vai falar mal também. Não é porque alguém pichou você que você vai pichar também. Você tem que, depende de você, ter paz. Ah, mas a pessoa foi injusta comigo, então quer dizer que por isso você vai ser injusto com ela também? Mas a gente acha assim, não, quando eu estou falando mal com ela, eu estou sendo justo. Porque ela foi injusta comigo. Não, não é assim que funciona. A Bíblia diz, não pague o mal com o mal. Não faça na mesma forma, não retribua do mesmo jeito. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Deus está falando daquilo que depende de nós. Não está falando do que depende dele, não está falando do que depende dos outros, das pessoas difíceis. Pedro está falando do que Deus está falando do que depende de nós. Outra dica de Deus, Provérbios capítulo 20. Vamos ler? Provérbios capítulo 20, versículo número 3. Simples assim. Provérbios 20, 3. Honroso é para o homem o desviar-se de quê?
de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. Olha o que a Bíblia fala. Irmão, você já leu a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Alguém tem Bíblia aqui? Algum dia você já olhou para ela? Está escrito aqui, irmão. É honroso se desviar da briga, da contenda. O que o mundo nos ensina? Honroso é cair no pau. É isso que o mundo ensina? Não, eu sou homem. A minha honra é pular lá naquele ringue e arrebentar. Se fizer comigo, eu desço da cruz e arrebento. Não é essa a honra do homem? Essa é a honra do mundo. Mas a honra de Deus diz que é honroso para o homem desviar da briga, desviar da contenda. Se eu sei que está tendo um problema ali, eu não vou. Aí o que o mundo diz? Você é um covarde. Mas Deus não diz que eu sou um covarde. Deus diz que isso para mim é honroso. Veja como é diferente o conceito do mundo com o conceito de Deus. Os jovenzinhos que gostam de academia, gostam de luta. Nada contra você lutar, tá bom? Agora pare de querer ser um Zé Mané bad boy. Pare de querer dizer que é macho, que bate, que arrebenta. Pare. A não ser que você não seja crente. Se não é crente, continua, vai nessa. Mas se é crente, para com isso. A honra é fugir da briga. A honra não é entrar no ringue e ganhar. A honra é evitar ter que entrar. Essa é a honra. Mas alguns dizem assim, não, eu dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não sair. Isso não é honroso. Isso é desonroso. Isso é vergonhoso, segundo Deus. Todo insensato se mete em rixas. Encontrou alguém numa rixa com alguém, isso é um insensato. Pode chamar, a Bíblia que está chamando. Então você pode chamar. Você viu alguém fazendo rixa aqui na igreja, pode chegar, você é um insensato. Aí você não está ofendendo, não, você está dizendo o que a Bíblia diz. Pode dizer para a pessoa, você é um insensato, você está aí de rixa com o irmão. Que negócio é esse? Toma vergonha na sua cara. É ou não é? Você é um insensato. Fazer rixa, ficar de picuinha, não gosto dele, não falo com ele, só falo com o outro, cumprimenta um, não cumprimenta outro. Para com isso, para de palhaçada. Já passou o tempo disso. Honroso é desviar. O que a Bíblia então está me dizendo? Não discuta. Não discuta, porque é na discussão que a briga começa, irmãos. Irmãos, a gente está na igreja, não está? Parece? Parece, estamos na igreja. Aí os irmãos começam a jogar bola. Nada contra. Daqui a pouco estão caindo no pau. Daqui a pouco estão chutando a canela um do outro. Está na igreja. Aí os irmãos, hoje é domingo, tem jogo. Aí os irmãos começam a ver o clube. Aí um é Vasco, outro é Flamengo, outro é Fluminense. Começa a brigar. Começa a discutir, porque o meu é melhor que o seu é melhor que o meu, porque o seu foi roubado, foi tapetado. Pensa bem nisso aí. É melhor ficar de boca calada. Tem rixa, é insensato. Então, o que a Bíblia está recomendando? Não discuta. Porque as palavras, as simples palavras que dizemos, você já viu aqui o poder que elas têm. Uma palavra dura aumenta a ira. Uma palavra branda desvia a ira. Olha o poder de uma palavra. Uma rixa, uma discussão, o que isso vai provocar? Me diga. Só vai provocar coisa ruim. E quanto mais se discute, pior aumenta. Pior é o problema. Que um fala uma coisa, outro fala outra, e o outro não quer ficar atrás, fala pior, e um vai falando pior, daqui a pouco estão se xingando, daqui a pouco estão se agredindo. No que depender de vós, tende paz com todos. Em simples palavras, Provérbios 26, 21, logo depois aí. Provérbios 26, 21. Está escrito: como o carvão é para a brasa e a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. O contencioso, ele é um carvão numa fornalha. Ele acende a rixa, ele acende a contenda. Tem um ditado popular que diz: não põe a lenha na fogueira.
mas às vezes a lenha é você. Você com a tua boca, essa boquinha aí, é a lenha do negócio. Você seria ótimo calado, sabia? Você seria maravilhoso se não abrisse a droga da boca. Mas abriu a boca, virou um demônio. Olha o problema disso. Bota a lenha na fogueira, atiça o fogo, piora a discussão, separa os amigos, cria intriga, traz problema, só com as palavrinhas que escorregam pela tua boca. Não é melhor botar um esparadrapo nessa boca? Fala sério. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. Depende de você, tenha paz. Fecha a boca, não fale, é melhor ficar calado. Bíblia está nos ensinando. Versículo 11 de Provérbios 29. Provérbios 29, 11. O insensato, olha ele de novo aí, expande toda a sua ira, mas o sábio, afinal, lhe a reprime. O insensato expande a ira. Qual é a imagem? Joga no ventilador. Não é assim? Expande a ira. Joga no ventilador. Mas o sábio, o que o sábio faz? Hein? Reprime. O sábio, ao invés de expandir, ele reprime essa ira. Aí alguém diz assim, não pode ser reprimido, porque senão quando explodir também ninguém aguenta. Não é isso? As pessoas têm essa coisa. Irmãos, é a Bíblia que está dizendo. Mostra a sabedoria, não é aquele que joga aos quatro ventos, mas é o que guarda, o que reprime. E eu volto a falar nesse assunto, porque isso é recorrente. As pessoas que dizem, não, eu sou assim porque eu sou sincero. Eu mostro o que eu estou sentindo. Mas ninguém quer saber o que você está sentindo. Quem quer saber o que você está sentindo? Ninguém quer. Fica com isso para você. Fecha essa privada aí, está despejando em cima de mim. Pelo amor de Deus. Não, eu sou muito sincero. Não, você não é sincero, você é um insensato que expande toda a sua ira. Que expande tudo aquilo que você pensa, que fala de todo mundo, e nem sempre você está certo. Então você é um insensato. O sábio é o que fica calado. O sábio é o que reprime. Está com raiva, está chateado, mas ele segura. Aí a pessoa acha que isso é falsidade. É o cúmulo de como o diabo engana as pessoas. Acharem que obedecer à Bíblia é falsidade. Só o diabo mesmo para dar uma ideia dessa você aceitar. Falsidade não é reprimir uma ira, irmãos. Falsidade é você querer mostrar algo que você não é. Isso não é falsidade, mas isso é o que a Bíblia está me mandando fazer. A versão corrigida fiel desse versículo diz assim: o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. É outra tradução do mesmo versículo. Revela todo o pensamento, quer dizer, o que vem à cabeça fala. É uma boca desenfreada, né? Pensou, falou. Quanto problema você acumula na sua vida por causa disso? Quantos problemas você já teve porque não ficou com a boca calada? Pensa um pouquinho. Já aconteceu você tomar um prejuízo, ficar ruim na situação, só porque falou alguma coisa? Mas a Bíblia está afirmando que o tolo é aquele que revela todo o pensamento. O sábio, ele guarda até o fim os seus pensamentos. Nem todo pensamento nosso é publicável. Concorda com isso? Posso publicar todos os seus pensamentos? Imagina se tivesse um Twitter automático na gente. Tudo que você pensar, 140 caracteres. Plum, botava lá. Dava uma tweetada em tudo que você pensasse. Ou uma postagem no Facebook, cada pensamento seu. Pode publicar todos eles? Não, não pode. Então fica com eles para você. Não fala, não fica jogando lenha na fogueira. Não é? Guarda, porque brigar sempre piora. Provérbios 18, 19, leia comigo. Provérbios 18, versículo 19, está escrito: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, suas contendas são ferrolhos de um castelo. Quer mais que isso aqui? No que depender de mim, tenha paz, mas eu só digo coisa ruim para o meu irmão. Como é que eu vou ter paz com ele? Se a Bíblia está dizendo que um irmão ofendido
ele resiste mais do que uma fortaleza. Ou seja, a pessoa ofendida, ela se fecha. Como é que eu vou ter paz com ela se eu mesmo a ofendi? Fechei a porta, fechei o caminho. Irmãos, está escrito na Bíblia, é só a gente olhar. Brigar só piora. Discutir piora. Sabedoria de Deus para falar na hora certa, para calar na hora certa, para dizer só o que é bom. É essa sabedoria que depende de nós. Deus nos dá, mas depende de nós buscá-la para vivermos na nossa vida estes princípios de Deus. João capítulo 15, versículo 18. Vamos lá. Evangelho segundo João, capítulo número 15, verso 18 ao verso 21. Olha o que Jesus nos ensina nessa palavra. João 15, do 18 ao 21. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra de que eu vos disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. O que Jesus está ensinando aqui? Para a gente não tomar ofensas que lançam contra nós como ofensas pessoais. Você é de Cristo? Então ele diz, se perseguiram a mim, vão perseguir você. Se falaram mal de mim, vão falar mal de você. Então não tome para o pessoal. O problema é quando a gente traz para o pessoal, a gente se ofende. Aí fica, como pode aquela pessoa falar? Irmão, você pensa que eu estou aqui pregando, mas eu também passo por isso. Alguém já me ofendeu, alguém já me decepcionou. Mas você pensa que eu fico guardando isso? Fala sério. Eu tenho tanta coisa para fazer, irmão. Tenho tanta responsabilidade sobre as minhas costas. Eu vou ficar pensando no que o fulano falou, do que o ciclano falou, do que... Na hora, vem aquele... Na hora. Aí depois eu puxo a cordinha da orelha aqui para... Sai tudo pela descarga. Porque senão, quem não dorme sou eu, quem não vive sou eu, quem não sorri sou eu. Sou eu que vou levar a pior nisso tudo. Do que depender de mim, tem a paz. Irmãos, pessoas já me ofenderam aqui na igreja, falaram um monte de coisa contra mim. Pô, encontrei na rua, oi, tudo bem, beleza. Ah, você é falso. Não, não sou falso, não. Eu faço o que a Bíblia fala para fazer. A Bíblia fala para fazer isso, só isso que a Bíblia fala para fazer. Não, eu sou muito sincero, se eu ver na rua, arrebento. Que negócio é esse, pô? Pulou o diabo em você, é isso? Eu não entendo. Eu não consigo entender essas coisas, não. Creio que Deus também não aprova, né, irmãos? Então, a gente tem que entender que é natural sermos alvo. Se Jesus foi, eu vou ser melhor que ele. Se Jesus foi acusado injustamente, se Jesus sofreu, eu vou ser diferente dele, irmão. É natural que isso aconteça, não tem que me surpreender. A pessoa se surpreende, como é que pode alguém falar isso de mim? É natural falar. Quem tem boca fala o que quer, não é, irmão? Eu não consigo impedir. Provérbios 18, 18, vamos lá, vamos rapidinho para a gente acabar. Provérbios 18, versículo 18. Perdão, versículo 8. Provérbios 18, 8. Está escrito, as palavras do maldizente são doces bocados, que descem para o mais interior do ventre. As palavras do maldizente. Quem é o maldizente? Qual o apelido que a gente dá para o maldizente? Que fala mal. Qual é o nome disso? Fofoqueiro. Desgraçado. Né? É, o adjetivo. Fofoqueiro, desgraçado. Esse é o maldizente. As palavras são doces, mas descem para o ventre. Olha o problema disso aí. Não dê ouvidos à fofoca. A fofoca já é ruim quem faz, mas ela fica pior com quem ouve. Isso é uma coisa que eu sempre digo, irmãos. Se eu ouço, eu estou alimentando esse fel. Eu estou alimentando esta praga. Se eu dou ouvidos, por isso as pessoas ficam meio perturbadas, quando vêm falar uma coisa, mas é verdade isso mesmo? Não, mas me falaram, eu não acredito. Mas me falaram, eu não acredito. Tá bom, não quero ouvir, não quero saber disso. Até que se prove ao contrário, até na justiça é assim. Presunção de inocência.
Não é assim, advogado? Em dúvida pro réu. Até na justiça humana é um princípio elementar. A presunção da inocência. Todo mundo é inocência até que se prove o contrário. E a prova tem que ser material, a prova tem que ser boa. É ou não é, irmãos? Então não dê ouvido para a fofoca. Parece doce, né? Pessoas, vou te contar uma, mas você não conta para ninguém. Não toda fofoca começa assim, não começa? Eu vou te falar a última que eu soube aqui, mas, por favor, estou confiando em você. Sem vergonha, né, irmão? Pensa bem, né? Sem vergonha do fofoqueiro. Não, pode deixar e tal. Tem um ditado que ficou conhecido aí, andou circulando. Quando te falarem alguma coisa, pergunte o seguinte: sou parte do problema? Faça essa pergunta. Não, não sou, não quero saber. Sou parte da solução? Vou ajudar de alguma forma a resolver? Não, não sou, então não quero saber. Então, não me conte mais nenhuma palavra. Vá direto às pessoas envolvidas e resolva isso com elas. Sempre alguém vai te contar alguma coisa. É o mal que me fizeram. Aquele fulano, cuidado com ele, porque ele fez isso comigo. Você é parte do problema? Você ajuda na solução? Não. Então direciona a pessoa. Então vai lá falar com o fulano. Ou então faz melhor, quer ver isso acabar? Chama o fulano está passando. Ih, vem cá, está falando de você aqui. Vem cá, vamos cá os dois. Não é melhor assim? Isso é ter paz com todos. Depois vai quebrar o pau, mas é o melhor. Entendeu? É o melhor. A pessoa está falando, aqui está falando, olha que coincidência, vem aqui, vem ouvir. E aí bota um contra o outro e vão falar ali. Porque quem te conta com que propósito? Quer um seguidor, quer um partidário, quer que você fique do partido dela. É por isso que ela está te contando. Ela não está te contando com nenhum outro propósito, a não ser trazer você para junto de si. Então não escute, não ouça, não alimente. Isso vai te ajudar. Sabe por quê? Irmão, isso é tão sério, que às vezes você ouve, você está inocente da história, mas está ouvindo. A pessoa está lá e tal. Sabe o que aconteceu? O teu coração ficou contaminado. Você não sabe se é verdade, a não ser o que a pessoa disse, a não ser as provas que ela levantou. Você não viu nada, mas só ouviu. Mas aquilo de tal forma contaminou o teu coração, que da próxima vez que você cruzar pela pessoa de quem falaram, você não vai olhar para ela com os mesmos olhos. É ou não é? Da próxima vez que você cruzar com ela, você vai ficar com o pé atrás. Aí o diabo já se instalou nesse problema. Esse é o problema disso, é que você não é o mesmo depois de ouvir uma fofoca. Os teus conceitos e os teus valores são afetados por uma fofoca. Por mais que você queira dizer que não. Quando você vê a pessoa, você fica aquela pontinha de dúvida, ela já foi colocada. O diabo se estabelece pela dúvida, irmãos. Ele virou para Eva e disse: foi isso mesmo que Deus falou? Não, não foi bem assim. Pode comer. Ele colocou a dúvida. Se Eva tivesse certeza, a fé é a certeza. Ela não caía nessa. Mas é na dúvida que o diabo penetra. E o que coloca a dúvida é que alguém disse para você. Você não sabe, mas eu confio naquela pessoa, mas ela é mentirosa, é fofoqueira. Se ela fosse boa, não estava te contando isso. Entendeu? Então, não confie, não escute, impeça, direcione, pare com isso. No que depender de você, tenha paz. E para terminar, se ainda assim você tiver um conflito, ainda que você tenha seguido todos esses princípios, abre em Mateus capítulo 5, para a gente terminar. Você seguiu tudo que foi dito na pregação, você aplicou todos os princípios de Deus, mas ainda assim aconteceu um conflito. É impossível isso? Não, não é, não é? Nós somos pessoas, somos gente que falha, que erra. E por mais que você se dedique a Deus e ouça a sua palavra, pode ser que você erre e algum problema você tenha encontrado com alguém, alguma coisa aconteceu e um mal entendido aconteceu. O que a Bíblia manda você fazer nesse caso? Irmão, qualquer erro só tem uma solução: arrependimento e deixar de fazer. Arrepender-se e deixar. Essa é a solução. E o que Jesus fala aqui em Mateus 5:23? Veja comigo para a gente acabar. Mateus 5:23 ao 25.
Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz é oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. O que Jesus aconselha? Está com um problema com alguém? Lembrou desse problema? Vai resolvê-lo e vai rápido, sem demora. Mesmo depois de ter ouvido tudo isso, você entrou num conflito? O que Deus está te dizendo? Resolva rápido isso. Resolva isso sem demora, resolva rapidamente. Porque se isso não for resolvido, isso bloqueia a sua vida espiritual. Nem ofertar você pode mais. Nem entregar uma oferta no altar, você é digno a fazê-lo, se não resolver primeiro esse problema. Deus está dizendo então, resolva primeiro o problema, para que depois você venha me servir, para que depois você venha ofertar, para que depois você venha ser crente. Resolva primeiro. Então, ainda que alguma coisa tenha acontecido, resolva. No que depender de você, tenha paz com todos. Se extrapolou, não depende de você, foi o outro que te fez, como Jesus disse. Você lembrou que o teu irmão tem alguma coisa contra você. Você vai a ele e resolve isso, rápido, para que você possa voltar a ofertar e possa voltar a cultuar a Deus. É isso que o Senhor está ensinando, para que a gente tenha paz com todas as pessoas. Amém? Ouça a voz de Deus e obedeça, faça, não questione, apenas mude. É o que Deus está querendo de nós. Amém?